Boa tarde. A aula hoje versará sobre ablação de taquicardia ventricular em pacientes com doença cardíaca estrutural, principalmente pós-infarto agudo do miocárdio. Nós vamos falar basicamente sobre diagnóstico de taquicardia ventricular, como fazer a ablação, de que forma que a gente pode fazer a ablação endocárdica ou epicárdica e algumas palavras sobre tempestade elétrica. Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico de taquicardia ventricular. Curiosamente, em 1967, saiu um artigo tentando fazer um diagnóstico eletrocardiográfico e com fonocardiografia para fazer um diagnóstico de taquicardia ventricular. E na ocasião eles concluíram que o diagnóstico inequívoco de taquicardia ventricular era impossível ser feito à beira do leito com eletrocardiograma e inclusive com fonocardiograma. Ora, hoje a gente sabe que isso é completamente diferente. Nós temos vários algoritmos que nos permite fazer o diagnóstico de taquicardia ventricular, como o algoritmo do Brugada e como o algoritmo do Verekey. E isso tem sido utilizado de uma forma ampla e a gente sabe que hoje, olhando um eletrocardiograma, nós temos uma possibilidade de praticamente 98% de chance de acertar esse diagnóstico. E mais ainda, hoje nós conseguimos também diferenciar pelo eletrocardiograma, ter uma ideia se a taquicardia ventricular ela é endocárdica ou se a taquicardia ventricular é epicárdica, olhando alguns parâmetros muito claros que já foram descritos já tem alguns anos, como uma pseudo-onda delta, com uma deflexão intrinsecoide um pouco mais larga e o intervalo RS bem mais largo. Muito bem, quer dizer, com isso, o diagnóstico eletrocardiográfico à beira do leito ficou muito fácil. Agora, como é que nós fazemos a ablação por radiofrequência? A primeira grande pergunta é, por que nós devemos fazer a ablação de taquicardia ventricular? O primeiro ponto importante é que nós sabemos que a taquicardia ventricular monomórfica sustentada é uma causa importante de morte súbita. Mas sabemos também que o desfibrilador termina as taquicardias. No entanto, nós temos uma recorrência de 40% a 60%. Sabemos também que os choques reduzem a qualidade de vida e estão associados ao aumento da mortalidade. E sabemos que a mildarona e o sotalol reduzem os episódios de taquicardia ventricular, mas têm alta incidência de efeitos colaterais. A ablação por catéter ela é útil para reduzir os episódios de taquicardia ventricular e também ela pode salvar vidas, como no caso de taquicardias incessantes e de tempestades elétricas. Quando nós vamos olhar o estudo do AVID, que é um estudo antigo de prevenção secundária, que comparou drogas antiarrítmicas com desfibrilador, todos nós já sabemos que o desfibrilador diminuiu bastante a mortalidade desse grupo de pacientes. No entanto, se nós olharmos aqueles pacientes que não levavam nenhum choque, ou a curva de mortalidade dos pacientes com um único choque, ou a curva de mortalidade com múltiplos choques, ou com tempestade elétrica, a gente vê que a mortalidade é completamente diferente. Se isso é apenas um marcador, ou se efetivamente os choques acabam levando à mortalidade, nós não sabemos. Mas sabemos efetivamente que quanto maior o número de choques, maior a mortalidade. E quando nós olhamos esse outro estudo a mais longo prazo, que é o CIDES, que também é um estudo de prevenção secundária que foi feito há muitos anos atrás, e com acompanhamento de 11 anos, nós vemos o seguinte, que aqueles pacientes que estavam com desfibrilador, realmente eles morreram muito menos do que aqueles pacientes que usavam a mildarona. Só que quando nós vamos analisar o que aconteceu com o grupo da mildarona, nós vemos o seguinte, que praticamente ou 100% dos pacientes ou tiveram descontinuidade, que chegou a 50%, ou tiveram os efeitos colaterais, que chegou a 82%. Ou seja, depois de 8 anos, 100% dos pacientes têm algum problema sério com a mildarona. Agora, eu gostaria de discutir um pouco como nós fazemos a ablação endocárdica desses pacientes. Bom, uma das formas claras que todos já conhecem há muitos anos é a gente fazer
o encarrilhamento oculto, chamado em inglês de concealed entrainment, que basicamente nós conseguimos mapear durante a taquicardia onde está a condução lenta desse paciente para nessa região aplicarmos a energia de radiofrequência para poder destruir de uma determinada forma esse circuito, terminando com a taquicardia ventricular. E aqui nós vemos um exemplo muito claro de um paciente que, durante a taquicardia ventricular, nós começamos aqui a ablação por radiofrequência, nesse caso específico uma ablação epicárdica, e logo depois o paciente sai para ritmo sinusal. Porém, nós temos diversas limitações para o encarrilhamento. Uma delas é que nós somos obrigados a mapear a taquicardia ventricular. Ou seja, temos que induzir e essa taquicardia tem que estar estável. Ela tem que ser hemodinamicamente tolerável, senão nós não poderemos mapear essa taquicardia. Existem muitas vezes artefatos que não nos deixam ver muito bem os complexos intracavitários. Além disso, os pacientes que têm taquicardia ventricular monomórfica sustentada tolerável, muitas vezes a gente no estudo eletrofisiológico só consegue induzir taquicardias ventriculares instáveis. E a maioria dos pacientes com taquicardia ventricular, no desfibrilador, a maior parte dos eventos são de taquicardias não mapeáveis, ou seja, taquicardia instáveis. E, finalmente, no estudo com 230 pacientes, no estudo de taquicardia ventricular com catéter irrigado, 70% desses pacientes tinham pelo menos uma taquicardia ventricular instável. Mostrando que, efetivamente, a taquicardia estável e mapeável é a ponta do iceberg. Então, como é que nós podemos tratar as arritmias não mapeáveis? Basicamente, a gente pode diminuir a taquicardia usando procainamida ou amiodarona. Isso, na verdade, não funciona muito bem. A gente pode tentar usar a infusão de vasoativos. A gente pode usar balão intraórtico ou bypass cirúrgico. Ou, finalmente, a fazer a ablação em ritmo sinusal, ou seja, fazendo o mapeamento do substrato da taquicardia ventricular. E isso foi inicialmente descrito há muitos anos atrás já, pelo Marslinsky, pelo grupo lá da Filadélfia, em que, fazendo com um mapeamento tridimensional, nesse caso específico com Carto, nós podemos ver o que é vermelho, uma fibrose densa, o que é violeta, é o tecido normal, ou seja, a voltagem normal, e entre eles seria um tecido onde nós temos uma alteração importante da voltagem, que teoricamente é nessa região que se encontra o mecanismo, né, nessa região que se encontra a condução lenta para a indução da taquicardia ventricular, para manter o substrato da taquicardia ventricular. Então, na verdade, chegando nessa região, a gente pode fazer pace mapping, localizar aonde está mais ou menos a região que está acontecendo a taquicardia ventricular e fazer linhas, né, de bloqueio que iriam desde o tecido normal até o tecido fibrótico. E aqui um exemplo de um paciente com 58 anos que estava em plena tempestade elétrica, em que nós vemos que na parte anterior do coração, aqui nós temos a mitral, está absolutamente normal, e que esse paciente, na verdade, ele tinha 350 taquicardias ventriculares em 24 horas. Bom, ele sendo mapeado nessa região póstero-basal, nós vemos aqui uma região fibrótica, vemos aqui uma região de baixos potenciais, e o que foi feito? Foram feitas linhas entre a válvula mitral e o tecido normal, e resolveu esse paciente não só agudamente, como nós vemos aqui 4 meses depois, com 0 taquicardias, como com uma evolução de mais de 10 anos, esse paciente acabou levando um único choque nesse período. Uma outra forma da gente mapear é procurar os canais dentro da fibrose. Se nós estimularmos com uma energia bastante elevada, nós podemos efetivamente mostrar onde está a fibrose densa verdadeiramente e aonde tem os canais que podem estar deixando passar esse estímulo e aí fazer a ablação nessa região dos canais.
Uma outra forma é a gente localizar os potenciais tardios. Isso tanto em ritmo sinusal como durante estimulação, para a gente definir onde eles estão e aí fazer a aplicação de radiofrequência nos locais onde nós temos esses potenciais tardios. Repare que isso já foi demonstrado em 2003, quando mais recentemente, em 2012, o grupo liderado pelo Reisaguer, lá em Bordeaux, ele mostra uma eliminação de todos esses potenciais, que seria o endpoint efetivo da modificação do substrato para fazer a ablação por radiofrequência desses pacientes com taquicardia ventricular. Então, para isso, usa-se um catéter multipolar, fininho, como vocês podem estar vendo aqui, esses micropolos, que é chamado do catéter Penta-Rei. Com isso, então, se consegue evidenciar de uma forma mais clara esses potenciais tardios e aí se faz a aplicação onde estão esses potenciais tardios, inclusive durante estimulação ventricular, que a gente desmascara, digamos, esses potenciais. E com isso que ele verificou que, utilizando essa forma de ablação, ele tinha um sucesso muito maior do que quando não utilizava essa eliminação completa do que ele chamou de lava, que seriam esses potenciais muito tardios. Essa é uma forma mais sofisticada de ver os potenciais. Bom, existe uma outra forma também, que também recentemente publicada pelo grupo da Nathalie, que seria exatamente o inverso, ou seja, cauterizar toda a região que está fibrótica e que tem a condução mais lenta, tá? Só deixando, então, sem aplicação a região onde a gente tem um tecido normal. E com isso também ele mostrou que teria um sucesso muito maior homogeneizando do que não homogeneizando esse tipo de ablação. E uma grande discussão que existe, o quanto que o estudo estereotáxico, quer dizer, o equipamento estereotáxico poderia nos ajudar no mapeamento e no tratamento da taquicardia ventricular. E o que se viu foi o seguinte, que nesse estudo com 100 e poucos pacientes que tinham taquicardia ventricular isquêmica, se concluiu que aqueles pacientes que utilizavam estereotáxis ou que utilizava efetivamente a mão para fazer a ablação, não teve nenhuma diferença do ponto de vista de recorrência da taquicardia ventricular. A única grande diferença foi o tempo de escopia. Bom, e um outro trabalho também interessante que foi publicado inicialmente pelo grupo do Brugada lá de Barcelona. Esse trabalho foi publicado, na verdade, pelo Antônio Berueso, que trabalha com Brugada, que é fazer um mapeamento com a ressonância magnética, um mapeamento tridimensional e tentar localizar esses canais tanto no endocárdio até chegar no epicárdio, mostrando aonde estão esses canais e depois fazer a fusão junto com o sistema Carto. E dessa forma, então, no sistema Carto você vê os canais todos e faz essa aplicação. Nós já começamos a fazer esse estudo com alguns pacientes chagásicos e nós estamos fazendo a ressonância aqui no Brasil e mandando essa ressonância para ser analisada lá em Barcelona. Esse filme da ressonância, ele volta, o CD volta, e aí a gente coloca o paciente na sala para fazer a ablação. Esse estudo ainda está no início, nós estamos ainda captando todas as ressonâncias desse grupo de pacientes. Então, resumindo, a estratégia para se fazer ablação por radiofrequência da imensa maioria das arritmias ventriculares, quando nós não utilizamos o encarrilhamento, é ligar os tecidos fibróticos a outros obstáculos, como, por exemplo, a válvula mitral, ou fazer lesões por dentro das fibroses, ou, finalmente, fazer lesões por dentro de toda a parte, de toda a homogeneização, digamos assim, da cicatriz. E, finalmente, vendo as lavas. Essa é a forma que nós temos de resolver a imensa maioria dos pacientes que têm a taquicardia ventricular endocárdica. Agora a pergunta é quando e como a gente deve fazer a aplicação da taquicardia ventricular? Em que momento a gente deve fazer a aplicação da taquicardia ventricular endocárdica? Nós já sabemos como diagnosticar,
como fazer, mas em que momento a gente deve fazer. Bom, existem alguns estudos que tentam ver se vale a pena a gente prevenir a taquicardia ventricular. Então esse foi o primeiro estudo, chamado de SMASH-VT, com 128 pacientes, publicado pelo Reddy, lá de Nova York. Então ele randomizou esses 120 pacientes em pacientes que só colocaram o desfibrilador ou colocaram o desfibrilador e fizeram a ablação. Ou seja, todos tinham indicação de desfibrilador e eram randomizados nesses dois grupos e não davam drogas antiarrítmicas para esses pacientes. E o que se viu foi uma grande diminuição do número de terapias pelo desfibrilador naquele grupo de pacientes que fez a ablação. No grupo de pacientes que fez a ablação em relação ao grupo que só tinha o CDI. E um outro trabalho também muito semelhante, que é o VITAC, que foi encabeçado pelo Karl Cook na Alemanha, e que ele já pacientes exclusivamente pós-infarto do miocárdio e que tinha uma fração de ejeção abaixo de 50% e que tinham taquicardia ventricular monomórfica sustentada. No outro trabalho eram pacientes que tinham indicação de desfibrilador. Aqui já tinham TV monomórfica. Então foram 110 pacientes randomizados e o que ele viu foi que pacientes que fizeram ablação com CDI tiveram menos choque do que aqueles pacientes que só botaram CDI. E essa curva é da análise de intenção de tratar. Quando nós vemos a análise dos pacientes efetivamente tratados, nós vemos uma curva muito mais aberta, tanto em termos de mortalidade, de diminuição de mortalidade, como a diminuição de hospitalização nesse grupo de pacientes que faz a ablação de uma forma mais precoce, ou seja, profilática. E esse é um estudo que está online no Circulation, do grupo lá de Leipzig, encabeçado pelo Hendricks, e que é um estudo observacional, um estudo retrospectivo com 300 pacientes. E ele dividiu em 3 grupos. Aqueles pacientes que fizeram ablação menos do que um mês depois da taquicardia ventricular, aqueles pacientes que fizeram ablação entre 30 dias e 12 meses e aqueles pacientes que fizeram ablação 12 meses depois da taquicardia ventricular. E o que eles viram foi que aqueles pacientes que fizeram ablação precocemente tinham muito menos taquicardia ventricular de recorrência do que aqueles pacientes que fizeram depois dos 30 dias, seja entre 30 dias e um mês ou um ano, ou após um ano. E quando ele comparou a mortalidade propriamente dita, houve uma diferença na curva, mas não teve nenhuma diferença estatística. E esse mesmo grupo publicou o ano passado esse HELP-VT com 227 pacientes, em que ele separou pacientes que tinham taquicardia ventricular isquêmica dos que não tinham taquicardia ventricular isquêmica, ou seja, tinham taquicardia ventricular não isquêmica. E viram o seguinte, naqueles pacientes que fizeram ablação, quais eram 66,7% dos isquêmicos, eles não tiveram mais taquicardia ventricular, enquanto que nos não isquêmicos, mais de 77%, isso depois de um ano de acompanhamento. Então, basicamente, qual é a forma que nós teríamos, então, hoje, para tentar reduzir mais ainda a nossa recorrência da taquicardia ventricular? Porque por mais que nós fazemos a ablação da taquicardia ventricular, nós ainda temos uma quantidade razoável de recorrência. Então, de que forma a gente pode tentar diminuir isso mais? Bom, um jeito é a gente tentar visualizar o substrato, ou seja, visualizar aquilo que nós estamos fazendo, por ultrassom ou por ressonância. A gente pode tentar melhorar o acesso, a gente pode tentar melhorar o mapeamento, a gente pode melhorar a lesão que nós estamos fazendo, ser maior e mais precisa. Talvez usando suporte hemodinâmico ou também alguns melhores endpoints para a gente conseguir fazer melhor esse tipo de ablação. Já existem alguns catéteres que estão em desenvolvimento, são catéteres um pouco mais complexos, outros que fazem lesões muito maiores porque eles têm um fluxo de líquido muito maior. E
E assim, muitos outros catéteres estão em franco desenvolvimento para a gente tentar melhorar não só as lesões, como também a precisão desse tipo de ablação. E, finalmente, usar os aparelhos que nos dão suporte hemodinâmico melhor. Né? Será que esse suporte hemodinâmico melhora alguma coisa a ablação de taquicardia ventricular? Isso foi um ponto que foi colocado desde que desses aparelhos passaram a existir. E esse é um estudo que mostrou, num único centro, que não houve nenhuma diferença quando você usa esses devices ou quando você não os usa. Ou seja, a recorrência da taquicardia ventricular, para isso, pelo menos para a primeira recidiva da taquicardia ventricular e para a mortalidade, é praticamente igual. Muito bem, agora, quando é que a gente deve fazer ablação epicárdica? Vocês todos já sabem, já vão ter aula aqui nesse curso também, explicando como é que se faz a ablação epicárdica. A gente sabe que isso foi uma técnica desenvolvida aqui no Brasil, pelo grupo do Sousa e do Maurício Scanavaca, aqui no INCOR, e que a forma de fazer realmente é extremamente simples, exige um mínimo de conhecimento, mas é simples. A gente precisa conhecer o método, precisa conhecer as complicações que podem acontecer. Ele é viável, ele é facilmente realizado, mas a gente precisa prestar muita atenção em relação às complicações. Vocês devem ter uma aula sobre isso nesse curso também. E muitas vezes a gente, por punção, consegue resolver a taquicardia ventricular desses pacientes. Mas algumas vezes, por várias razões, ou porque o paciente já foi submetido a muitas cirurgias, ou porque tem um cabo epicárdico de um marcapasso, nós não conseguimos fazer a punção, então pode-se fazer uma incisão subxifoide, colocar então um introdutor e fazer um mapeamento através desse introdutor, mas por uma cirurgia subxifoide. E só para resumir, esse é um estudo multicêntrico publicado já há uns anos atrás, de 900 e poucos pacientes que foram submetidos à ablação de taquicardia ventricular, e 156 deles, ou seja, 17%, foram submetidos à ablação epicárdica. Então, o que eles viram foi que houve 5% de complicações agudas, quando, na verdade, efusão pericárdica a gente não pode considerar muito como uma complicação, pelo menos uma complicação importante, já que nós temos um catéter ali, inclusive, para drenar essa efusão pericárdica. Né? Teve um caso de estenose coronariana e complicações tardias, 2%. Um tamponamento tardio, uma oclusão coronariana e um processo inflamatório do pericárdio. Mas com sucesso de 70%. Quando a gente para pensar que nós estamos lidando com arritmias que são malignas, arritmias que podem levar ao óbito, esse nível de complicação é pequeno quando a gente para pensar no sucesso e na vantagem que esses pacientes vão ter ao fazer esse tipo de procedimento. Vamos falar algumas pequenas palavras sobre tempestade elétrica. Isso é uma tempestade elétrica. Esse tipo de tempestade elétrica mata no país entre 8 a 15 pessoas por ano. Mas o que nós vamos falar hoje é desse tipo de tempestade elétrica, que também mata, e mata muito mais gente do que essas 8 ou 15 pessoas que morrem da tempestade elétrica pelos raios. Então aqui nós vemos uma recorrência de fibrilação ventricular, aqui nós vemos uma recorrência de uma taquicardia ventricular. E que esse tipo de arritmia, ou seja, uma tempestade elétrica, é talvez a única ablação emergencial que nós temos a fazer. Que nós fazemos efetivamente. Ligar para a gente às 3 horas da manhã para fazer uma ablação só se for efetivamente uma tempestade elétrica. Porque uma taquicardia ventricular que pode levar à morte ou uma fibrilação ventricular vai ser resolvida pelo plantonista da coronária. Se o paciente começa a ter recorrência, aí efetivamente eles têm que nos chamar, porque nós estamos lidando com uma emergência de ablação. Muito bem. Esse é um estudo que foi publicado já tem uns anos atrás, mas já foi repetido por alguns autores, mas ele é muito interessante porque
ele publicou 95 pacientes que foram submetidos à ablação com tempestade elétrica, 72 foi pós-infarto do miocárdio. E todos eles fizeram com mapeamento tridimensional, alguns entre 1 e 3 procedimentos. 10 desses pacientes, ou seja, quase 10%, fizeram ablação epicárdica e 89% no final não foram indutíveis. E ele separou, para acompanhar num follow-up de 22 meses, o sucesso parcial e o insucesso. Como é que ele dividiu isso? Sucesso é aquele paciente que não induzia depois da ablação taquicardia ventricular. Sucesso parcial é aquele que induzia taquicardia ventricular, mas não a taquicardia ventricular clínica. E o insucesso é aquele que continuava induzindo tudo. E o que aconteceu nesse follow-up dos 22 meses? O que ele viu foi que a classe A e B foi absolutamente idêntica, ou seja, sucesso ou sucesso parcial em relação à morte em geral, em relação à morte cardíaca ou em relação à recorrência de tempestade elétrica foi igual, se A ou B. O C efetivamente foi diferente. Morreram muito mais do grupo C, tiveram muito mais mortes cardíacas, tiveram muito mais tempestade elétrica. Aliás, a totalidade dos pacientes teve tempestade elétrica. Só a única grande diferença nos 3 grupos entre o A e o B foi recorrência da taquicardia ventricular, porém não levando à morte. Que o grupo A teve menos que o grupo B, que teve menos que o grupo C. Em conclusão, então, podemos concluir que taquicardia ventricular pode ser diagnosticada pelo eletrocardiograma. Tanto a taquicardia epicárdica como a taquicardia endocárdica. Uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada é uma causa importante de morte súbita. A amiodarona reduz episódios de taquicardia ventricular, mas tem uma alta incidência de efeitos colaterais. A ablação por catéter é útil para reduzir o episódio de taquicardia ventricular e pode salvar vidas. Existem várias formas de mapear e de ablação e de fazer ablação tanto da taquicardia endocárdica como da taquicardia epicárdica. A recorrência de qualquer taquicardia ventricular pós-ablação é frequente. No entanto, ela é frequente, mas a gente não pode esquecer que a ablação por catéter não substitui o desfibrilador. A ablação epicárdica é geralmente necessária em pacientes com taquicardia ventricular, tanto não isquêmico como isquêmico. No entanto, no não isquêmico ela é muito mais necessária do que no isquêmico. A ablação precoce de uma taquicardia ventricular pode levar a melhores resultados do que uma ablação tardia. E estão começando a existir novas tecnologias para a gente tentar melhorar a nossa ablação por radiofrequência. Muito obrigado pela atenção.